Olá, boa noite. Eu sou a apresentadora Hannah e você está assistindo ao Jornal de Ciências da Natureza. Hoje teremos a presença das repórteres Burchard, Pereira e Martins e falaremos sobre a criação e importância dos exames. São realizados milhares de exames de todos os tipos diariamente no Brasil e no mundo. Nos dias de hoje, são realizados 50 mil testes apenas de Covid-19 em um dia. Mas o que são esses exames? Exames são testes feitos por médicos ou laboratórios que têm como objetivo diagnosticar determinada parte do corpo ou determinados sintomas relatados pelo paciente. Mas como os exames surgiram? A repórter Burchard falará um pouco sobre sua criação. Boa noite, meus caros espectadores. Hoje eu lhes trago uma matéria sobre esse assunto de exames. Como a apresentadora Hannah já deixou bem claro o que são exames laboratoriais, eu vou apenas pular a parte de definição e me aprofundar no meu assunto, sendo esse a criação e o surgimento de exames laboratoriais. Porém, antes eu gostaria de ressaltar novamente a importância de exames laboratoriais. Com eles, os médicos são mais capazes de nos diagnosticar corretamente e mais precisamente. Então, o surgimento de exames laboratoriais com certeza foi um grande avanço na tecnologia da medicina. Mas, bem, anteriormente à criação desses documentos médicos tão importantes, os processos eram realizados de maneira física. Isso se dá através da observação de substâncias eliminadas pelo corpo humano. As análises, obviamente, eram bem precárias, e isso poderia afetar na saúde de centenas ou até milhares de pessoas. Porém, apenas com a observação dos nossos antepassados, foi descoberto que pessoas diabéticas podem ser diagnosticadas com a doença apenas pela sua urina. Isso mesmo, pessoas diabéticas possuem uma urina mais adocicada que as outras. Mas calma, ninguém saiu provando a urina de todo mundo. Isso foi capaz de ser descoberto pela observação de formigas sendo atraídas pela urina de pessoas diabéticas, pois tem uma urina mais adocicada. E isso torna o exame de urina um forte concorrente a ser um dos primeiros exames laboratoriais de toda a história. Porém, como é esperado, apenas o exame de urina não é capaz de identificar todas as doenças, e com isso, muitos diagnósticos foram considerados falhos e ineficientes para muitos pacientes. Mas, tendo isso como base, muitas pessoas se dedicaram a pesquisar mais. Porém, como já é esperado, apenas um exame de urina não é capaz de identificar muitas doenças. Então, muitos exames eram considerados falhos e muitos diagnósticos muito ineficientes para vários pacientes. Mas, tendo isso em mente, a pesquisa por exames que fossem realmente eficientes e suficientes para detectarem outros tipos de doença acabou de ganhar força. Seguindo esse contexto de evolução, a próxima etapa para a conclusão da história dos exames, desde o seu surgimento até os dias atuais, com certeza é o desenvolvimento e a evolução desses processos tão importantes para nós humanos. Quem vai apresentar a próxima parte dessa breve história que aqui nós trazemos a vocês é a jornalista Pereira. Irei falar sobre a evolução da medicina no Brasil e no mundo. A evolução é um processo natural e obrigatório de toda e qualquer vida. Para nossa sobrevivência por um longo tempo, foi necessário que quem estudava o corpo obtivesse melhores materiais de pesquisa. Com isso, cada vez mais eram criados equipamentos capazes de auxiliar no processo de análise das pessoas, deixando os pacientes mais confiantes em relação aos médicos. Já no século XVIII, um médico austríaco, Leopoldo Aumberg, introduziu o exame físico enriquecido pela introdução da percussão do tórax. Leopoldo pesquisou e criou suas observações com os estudos de cadáveres.
e deram origem a comprovações publicadas em um livro em seu país de origem. A verdade é que o estudo, inicialmente, não despertou muito interesse. No entanto, depois de ser traduzida para o francês, foi incorporado ao exame clínico. Esse foi o grande avanço estrutural das clínicas médicas, mas ocorreu apenas no século XIX. A partir do século XX, a medicina entra em uma nova era, principalmente devido à estrutura do que foi denominado de clínicas médicas. Essa estrutura de clínicas, como a conhecemos até hoje, surgiu com Hipócrates, idealizador da anamnese, como etapa inicial do exame médico dos pacientes. É necessário começar pelas coisas mais importantes e aquelas mais facilmente reconhecíveis. É necessário estudar tudo aquilo que se pode ver, sentir e ouvir, determinou o grego. Nessa época, a verificação médica já incluía inspeção do corpo, palpação e auscultua. Mas a medição da temperatura, por exemplo, era realizada tocando as mãos sobre o peito do paciente. Dessa maneira, uma estrutura parecida com as clínicas de Hipócrates surgiu somente a partir do século XVII. O próprio estocóspio é a representação da evolução da medicina ao longo dos anos, ganhando vários modelos até o formato biauricular e flexível que é utilizado nos dias de hoje. O termômetro de mercúrio e o aparelho de medir pressão arterial foram incorporados pelos médicos no século XIX, sendo esse um importante marco em relação ao século anterior. Assim, a evolução dos aparelhos técnicos relacionados à medicina veio a proporcionar diagnósticos mais acertados a partir do século XX. Isso porque, contando com a ajuda de melhores equipamentos, os médicos passaram a contar com recursos que facilitariam os diagnósticos por meio da identificação de padrões e sintomas que não podiam ser vistos antes, o que foi fundamental para a evolução da medicina e da própria ciência. Ainda no século XX, a medicina fez a incorporação de tecnologias importantes para a inovação na área, em especial no que diz respeito aos diagnósticos. Dessa forma, a eficiência da precisão da identificação de doenças fez com que surgissem diversas novas maneiras de se chegar aos diagnósticos, o que fez com que a atuação dos médicos fosse mais eficaz e também mais dinâmica. Com a chegada de novos equipamentos em todos os lugares do mundo, diversos países puderam proporcionar melhores condições de vida à população. Com tantos conhecimentos em nossas mãos, é necessário que mais pessoas tenham acesso à informação. Conhecimento nunca é demais, e por terem existido muitos avanços, é importante uma explicação sobre a atualidade, falando sobre quais devem ser os melhores hábitos e qual a importância dos check-ups. Boa noite. Olá, me chamo Rafaela e hoje vim falar sobre a importância dos exames com frequência. Atualmente é prescindível o atraso dos exames, levando em conta que a saúde preventiva tem ganhado atenção especial e se tornado um desafio para a medicina nos últimos anos. A cada dia que passa, novas doenças são descobertas, ou até mesmo as que já existem podem ganhar novas variantes, necessitando de pesquisas novas. Muitos hábitos que não são saudáveis tornam os exames ainda mais urgentes. Com o aumento dos casos de sedentarismo e de estresse, é necessário examinar quem possui hábitos estressantes ou sedentários para evitar doenças graves, para que não surjam problemas como a obesidade e a ansiedade. É essencial a adoção de práticas de exercícios físicos regulares e uma alimentação balanceada e procurar formas de relaxar. No entanto, a qualidade de vida e a longevidade ainda são bastante prejudicadas pelo dia a dia corrido. Por isso, é essencial consultar um médico para realizar um check-up que ajuda na prevenção e no acompanhamento de doença. A prática de check-ups ainda é um pouco estranha para várias pessoas, pois muitos acham algo do tipo: não estou sentindo nada, logo não preciso ver um médico.
o que pode ser prejudicial em alguns casos. Algumas doenças graves podem apresentar sintomas quando já não há mais nada, mais formas de prevenção, como é o caso de diversos tipos de câncer. Dessa forma, os exames de rotina são importantes não apenas para prevenir um problema de saúde, mas também para detectá-lo o quanto antes. Na atualidade, já existem métodos modernos para identificar uma anomalia ou enfermidade, bem no começo, aumentando bastante as chances de cura. Daí a importância de todas as pessoas fazerem check-ups com regularidade. Os autores analisam a importância dos exames laboratoriais e destacam que a literatura médica cita que 70% das decisões médicas se baseiam em resultados de exames laboratoriais, procedimentos minimamente invasivos e que constituem uma ferramenta de elevada relação custo-efetividade para se obter informações sobre o estado de saúde do paciente. Segundo o artigo, os resultados de exames laboratoriais fornecem informações que podem ser utilizadas para fins diagnósticos e prognósticos, prevenção e estabelecimento de riscos para inúmeras doenças, definição de tratamentos personalizados, assim como evitar a necessidade de procedimentos complementares mais complexos e invasivos, quando bem indicados e os resultados completamente interpretados.